Boa tarde, são 16 horas pontualmente, estamos aqui novamente com vocês. Todo mundo que está nos assistindo, uma boa tarde. Já vi que estão todos aí nos acompanhando. Tem muita gente que já começou. Avisa seus colegas, né? Uma boa tarde. Você aí do Canadá, tudo de bom aí para você. Nathalie, muito obrigada pela sua participação. Henrique, boa tarde. Sandra, Valerie, Julia Eco, Claudomiro, como sempre, Ana Dulce, Ana Paula, Andréa, é um psicólogo que nunca nos separa. Todas as nossas lives uma ajuda de um psicólogo, né, que é Paulo, que sempre faz colocações muito pertinentes. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí, avisa os colegas que nós já vamos começar, e como sempre, eu quero avisar que no Instagram, nós não estamos passando, mas quem estiver lá pode ir na bio, que leva direto para o YouTube, e nós estamos simultaneamente no YouTube e também no Facebook. Vocês percebam que nós já iniciamos colocando a nossa pesquisa de satisfação, e é muito importante que, ao final da live, vocês façam o preenchimento. Para a gente é muito bom, é muito importante que você preencha essa pesquisa de satisfação, somente assim nós podemos saber como podemos melhorar. Bom, gente, todas as perguntas são muito bem-vindas. Por favor, não fiquem tímidos, façam as perguntas. E eu gostaria de começar apresentando os nossos palestrantes do dia, começando com a doutora Carmita. A doutora Carmita, já é a segunda vez que ela está aqui com a gente. Muito obrigada, doutora Carmita. A doutora Carmita é médica, psiquiatra, ela é docente, ela é doutora e livre-docente, além de professora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP São Paulo. Ela também é coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. O Grupo Multidisciplinar de Ensino e Pesquisa, Assistência, Prevenção e Serviços à Comunidade. Muito obrigada, doutora Carmita. Obrigada, é um prazer. Convidada é Andréa Chiarella. Andréa é psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, especialista em psicossomática psicanalítica. Ela é membro do departamento de psicossomática do SED Sapiência e ela é autora do livro Peter e o Adoecer Silencioso, Psicanálise e Câncer. Depois a gente vai saber o que é isso. Muito obrigada, viu, Andréa? E também aqui conosco a médica, a doutora Regina Fumati Chamon. A doutora Regina é responsável pelo Serviço de Medicina Integrativa do Centro Paulista de Oncologia e do Centro de Oncologia Especializada. Ela é docente do curso de formação de facilitadores de meditação para a saúde da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela é pós-graduada em Bases da Medicina Integrativa pela Instituição Israelita de Ensino Albert Einstein. E também ela é trainee da certificação SMART, que é o Stress Management and Resilience Training, pelo Benson Henry Institute da Harvard Medical School. Nossa, é muita coisa, né, gente? Eu queria agradecer mais uma vez a todas vocês. E enquanto as pessoas vão chegando e aquecendo seus lados, as suas perguntas, aproveitando, gente, porque hoje temos profissionais muito bons. Inclusive, é interessante que nós temos psicólogos também nos acompanhando. Keliane, muito obrigada pela sua participação. Eu espero as colocações de todos vocês. Pessoal, durante a semana, para exercitar, nós colocamos algumas perguntas para as pessoas que nos ouvem, né, que nos acompanham na Doutrina, Educação e Saúde. Aliás, eu quero pedir a vocês, se você ainda não fez, se inscreva no canal Doutrina, Educação e Saúde no YouTube, se inscreva também, siga, na verdade, a nossa página no Facebook e curta o Instagram. É muito importante para a gente. Quanto mais pessoas estiverem nos acompanhando, nós entendemos que mais pessoas terão informações qualificadas e democráticas, tá bom? Então, nós fizemos perguntas durante a semana e eu queria passar para vocês, palestrantes, o seguinte:
as pessoas costumam procurar ajuda de psiquiatra ou psicólogo? Essa foi a pergunta que eu fiz durante a semana. E a resposta é que eu já tinha uma hipótese, foi confirmada, é que a maioria dos respondentes afirmaram que não. Então, eles disseram que as pessoas não costumam procurar o psiquiatra ou psicólogo. Então, eu queria aqui, no sentido horário, perguntar à doutora Carmita, por que será que isso acontece? Por que será? E essa pergunta eu também vou passar para a Andréa, e depois eu vou perguntar de uma forma diferente para a doutora Regina. Então, por favor, doutora Carmita. Então, eu primeiro queria agradecer muito o convite, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Obrigada mais uma vez, Lélia, e é ótimo estar na companhia de Andréa e também da Regina. Muito obrigada por esse convite e a vocês que estão aí do outro lado nos vendo. Olha, de fato, né, a procura por psiquiatras e psicólogos tem aumentado, sabe, Lélia, mas é de uma forma muito ainda incipiente frente à prevalência dos transtornos mentais que a gente sabe são muito, muito, muito numerosos na população mundial, né? Para você ter ideia, a depressão vai ser, em poucos anos, menos de 10 anos, a primeira causa de incapacitação no mundo, mais ainda do que as doenças cardiovasculares. Então, a gente percebe que é uma condição muito comum e que acaba, às vezes, ficando sem diagnóstico e, consequentemente, sem tratamento. E hoje, cada vez mais, a gente sabe que ela provoca um processo inflamatório e esse processo deteriora as células nervosas, podendo levar, ao longo do tempo, a um quadro demencial. Isso para falar de um único quadro, né? E agora, na pandemia, a gente tem visto muito mais ansiedade também, estresse pós-traumático, transtornos obsessivo-compulsivos, e isso tem se intensificado de sobremaneira, mas o que acaba acontecendo é que não na mesma medida os profissionais têm recebido pessoas com essas queixas. As queixas ficam, assim, muito avaliadas por meio de pesquisas, mas nem tanto pela vinda ao ambulatório, ao consultório. Então, há uma defasagem, sim, entre os diagnósticos e o tratamento que é possível fazer e que a gente sabe, quanto mais precoce, melhor é o resultado, né? Muito obrigada, doutora Carmita. Que coisa interessante, como é amplo a questão, né? Ela deixa de ser somente mental, passa a ser um pouco fisiológico também, né? Andréa, você como psicóloga, você poderia dizer por que a gente já teve um bate-papo rapidinho no Instagram, né, Andréa? Então, eu vou repetir, né? Por que será que as pessoas têm receio de vir, no seu caso, ao psicólogo? Então, Lélia, concordo com a doutora Carmita. Eu acho que isso está diminuindo, mas ainda, frente à quantidade de patologias e casos novos, né, ainda é pequeno. O que eu entendo, né? Eu acho que as pessoas, além do estigma de que procurar um psicólogo ou um psiquiatra é alguém que está muito mal ou que está louco, né, eu acho que tem, sim, um grande medo de entrar em contato com as próprias emoções. Algumas pessoas ficam muito preocupadas com isso, né? Então, eu acho, assim, que vai muito do tato também do psicólogo, né? Nesses casos, estou falando mais na minha área de atuação, que é a psicanálise. Por exemplo, não são todos os pacientes que que podem deitar no divã. Alguns pacientes no divã se sentem muito mal, muito desconfortáveis. Então, acho que vai aí uma sensibilidade do psicólogo, do psicanalista, para entender quem deve deitar, quem não deve deitar. Eu não acho que a gente tem que impor nada, tem que deixar o paciente muito confortável, porque senão esses pacientes, eles mal começam e já vão embora, né? Então, acho que vai muito da nossa sensibilidade de como deixar esse paciente confortável. Muito obrigada, Andréa, mas eu quero aproveitar ainda que Paulo, que é psicólogo, ele botou entre aspas, psicólogo é para louco. Você costuma ouvir isso? Porque eu escuto muito, né? Psicólogo, psiquiatra, então, Deus do céu. Você costuma ouvir essa frase, Andréa, que o Paulo está colocando aí, com certeza, para provocar? Então, eu acho que
como eu falei, cada vez menos, né? Eu acho que as pessoas estão entendendo que elas precisam falar das suas emoções, porque o problema não é ter uma tristeza, o problema não é ter uma angústia, o problema não é ter raiva, ódio. O problema é não poder falar dessas coisas. A gente precisa falar dos nossos afetos, né? Então, eu acho que enquanto as pessoas não entenderem a importância disso, né, não vai ter muito como sair desses quadros, né, de depressão ou de toque mesmo, né? Então, eu acho assim, eu acho que a gente ainda ouve cada vez menos, mas acho que existe sim um movimento das pessoas perceberem a importância de se pensar. Muito obrigada, Andréia. Agora eu vou para a doutora Regina. A doutora Regina é médica de medicina integrativa, mas também ela é hematologista, e eu imagino que na área da atuação ela percebe muito de questões relacionadas à emoção. Você poderia fazer um comentário sobre essas respostas que as pessoas deram, onde a maioria disse que não costuma buscar o psiquiatra, o psicólogo? Você tem alguma dica sobre isso, alguma posição sobre isso? Lélia, eu acho que é sempre muito importante a gente reforçar, e é isso que a medicina integrativa traz, na verdade, né? É que a gente só está realmente saudável quando todas as esferas da pessoa estão saudáveis. Então, a esfera do corpo está saudável, a esfera das emoções, a esfera dos nossos relacionamentos. Para que a gente considere que a nossa saúde está integralmente boa, todos esses componentes precisam. A gente tem que ter bem-estar em todos esses componentes, né? Então, é muito comum, no meu caso, que trabalho bastante com paciente oncológico, o paciente oncológico, às vezes, ele tem essa resistência de procurar o psiquiatra, o psicólogo, e acabam vindo na medicina integrativa como um primeiro contato para abordar essa questão das emoções. E aí é sempre importante a gente, como profissional de saúde, esclarecer isso, né, para a pessoa que nos procura, que se a nossa emoção não está bem, se a nossa saúde mental não está bem, o corpo não vai ficar bem e vice-versa. Então, a gente precisa sempre ter todas essas esferas cuidadas, a gente tem que estar atento a todas essas esferas para que a gente consiga identificar em quais momentos a gente tem mais necessidade relacionada ao corpo, em qual momento a gente tem mais necessidade relacionada à emoção, à mente, e para que a gente consiga atender essas necessidades de uma maneira apropriada. Muito, muito obrigada. E agora eu vou passar para a próxima pergunta quando vocês estão animados. Sabe uma coisa interessante? Geralmente, nossas lives são de questões técnicas, e aí chove pergunta. Parece que a gente está mexendo em alguma coisa aí que não está dando para surgir tanta pergunta. É isso, pessoal? Ou está todo mundo realmente bem resolvido nessa questão, mas eu vou provocar mais um pouquinho. Nós também perguntamos para as pessoas, a maioria me respondeu que alguém está com depressão nessa pandemia, porque nós perguntamos, você conhece alguém que esteja, ou que você perceba que está deprimido nessa pandemia? A maioria diz que sim. Bom, considerando isso, a resposta anterior, qual é a sua recomendação? Depressão e não procura ajuda de um profissional. Existe alguma dica que possa ser utilizada para que as pessoas busquem? Porque quando a gente pergunta, as pessoas procuram psicólogo, psiquiatra, a maioria diz que não. Aí você pergunta, você conhece alguém que está em depressão por causa da pandemia? A maioria diz que sim. Bom, então, como é que a gente pode fazer para que as pessoas, de fato, façam a busca? Vocês já deram alguns insights, mas eu queria comentar realmente essa segunda pergunta que nós fizemos, né? As pessoas conhecem alguém, mas elas não procuram ajuda de um profissional. Quem gostaria de responder essa pergunta, por favor, de vocês três? Lélia, eu gostaria de responder, porque essa é uma questão que eu até me pergunto muito, né? Eu recebo indicação de alguns médicos, de psiquiatras, mas de clínicos gerais e de oncologistas, eu acho que existe muito pouco encaminhamento. É uma coisa que eu discuto com os oncologistas que eu conheço. Eu não entendo ainda muito bem porquê. Eu acho interessante a doutora Regina falar que percebe nos pacientes uma dificuldade de procurar. Toda a minha pesquisa foi baseado nisso, né? Eu acho que, assim, acho que ainda a figura do médico num tratamento é uma figura de muita importância, de muito destaque.
Então, acho que se ele propõe um encaminhamento, eu acho que os pacientes seguem. Às vezes eu converso, porque é pouco divulgado a psicologia para casos de oncologia, né? E a gente, realmente, assim, eu fico sem entender, às vezes até um pouco por quê, mas acho que se o médico puder entender um pouco que é um trabalho em parceria, eu acho que isso tem muito a contribuir. Muito obrigada, Andréia. E eu vou passar para uma pergunta que já nosso grupo já se animou, a Ana Paula, que sempre está aqui com a gente, e ela diz o seguinte: como lidar com a angústia do nosso dia com a nossa equipe? Né? O dia a dia tem uma angústia. Como lidar? Quem poderia responder para Ana Paula essa pergunta que ela está fazendo para a gente, que não deve ser raro, né? Você ter que lidar com a angústia. E quando eu quero acreditar que a Ana Paula está falando muito da área de oncologia, né? Como é que a gente faz isso no dia a dia? Quem gostaria de responder? Lélia, eu posso começar a resposta, acho que as nossas colegas podem aí continuar, porque a Ana Paula tem razão. Às vezes nós, como profissionais de saúde, a gente não se cuida muito, né? A gente percebe que está angustiado, a gente percebe que está cansado, a gente percebe que tem uma necessidade ali de se cuidar, mas a gente não se cuida. E eu sempre costumo dizer que para o profissional de saúde, o autocuidado é uma questão de ética da nossa profissão, né? Porque se a gente não está bem, se a gente não consegue se cuidar, e se a gente não está na nossa plena capacidade, a gente não consegue cuidar da melhor maneira que a gente poderia do nosso paciente. Né? Então, abrir espaços de conversas dentro da equipe para que a gente possa trazer muitas vezes um luto que ficou sem ser abordado, principalmente pensando na oncologia, né? A gente poder falar sobre essa angústia dentro do ambiente de trabalho, a gente poder trazer algumas práticas para dentro do ambiente, práticas de autocuidado, técnicas de respiração, técnicas de relaxamento. A gente ter esse momento como equipe para se cuidar é fundamental para que a gente consiga oferecer o melhor cuidado que a gente pode para o nosso paciente. Então, dentro dos serviços que eu trabalho, a gente tem esse hábito, a gente oferece as práticas integrativas para o paciente, para gerenciamento do estresse para o paciente, mas a gente também oferece para a equipe, porque nós entendemos que a equipe está sob uma carga de estresse muito grande e muitas vezes a gente não tem onde extravasar esse estresse, a gente não tem tempo, a gente não tem esse espaço de autocuidado. Então, a importância disso começar primeiro pela equipe, para que depois a gente possa levar isso para os nossos pacientes, para as pessoas que a gente cuida. Muito obrigada, Regina. A senhora quer fazer algum comentário, doutora Carmita? É um trabalho onde, às vezes, não tem tempo para a gente comemorar, para a gente, né, as nossas vitórias serem compartilhadas com a equipe. Isso é muito importante, a gente ter isso como um rito mesmo. Conseguimos um sucesso, conseguimos uma vitória, vamos comemorar. Vocês estão vendo agora na pandemia, quando sai um paciente, geralmente, né, centenário, vivo do Covid, todo aquele corredor, né, de profissionais de saúde aplaudindo, né? Aqueles aplausos também são para esses profissionais, não é só para o paciente que conseguiu se recuperar, mas é para toda a equipe que conseguiu fazer que aquela recuperação fosse possível. E a gente não se dá conta do nosso dia a dia fazendo uma diferença enorme na vida das pessoas. Então, é muito importante que a equipe tenha esse planejamento de um espaço para compartilhar as vitórias e também para verificar por que algumas situações a gente não conseguiu vencer. E é muito importante também estar atento para os números, sabe? A gente sabe que de 2009 a 2018, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é um mês que fala e que é um mês dedicado ao combate ao suicídio. De 2009 a 2018, as mulheres tiveram 46% de aumento no índice de suicídio no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, e os homens 33%. É um número altíssimo. Significa, então, que, né, nós estamos combatendo muito mal as doenças que levam a esse suicídio.
E, ainda por cima, sabemos que, se esse índice é grande na população, ele é 2 vezes maior entre os profissionais de saúde. Portanto, é urgente que nós tenhamos melhores condições, assim, um intervalo entre o trabalho e o próximo, né? Nesse intervalo, para fazer exercício, para se distrair, para um lazer, um hobby. É importante ter uma sustentação social, amigos, né? Cultivar as amizades, que a gente não tem tempo, porque trabalha demais e acaba não tendo esse suporte social. Isso faz uma falta muito grande. E, às vezes, até tem em família, e com o esposo, a esposa, uma situação conflituosa, porque a gente é tão ausente, a gente é tão dedicado ao trabalho que esquece, às vezes, da pessoa que está mais próxima. Então, não raro, o profissional de saúde tem relacionamentos nada gratificantes. Volta para casa e tem uma série de questões que nunca resolveu e que vai empurrando com a barriga. Vamos pensar em tudo isso, vamos nos ater desde aquela relação íntima doméstica, até o cultivo dos amigos, até ter um hobby na vida e fazer questão, né? Onde nós trabalhamos, do intervalo entre uma e outra tarefa, em que possamos tomar um café, bater um papo, sair um pouco lá fora, ver o sol brilhar, e isso faz uma diferença tremenda. E não esquecer de exercício físico, que, como já falou a doutora Regina, é fundamental, e o profissional de saúde é dos que menos tem essa prática. Muito obrigada, Júlia. Faz uma confirmação, né, que realmente celebrar algo é um estímulo para a equipe se manter com atitude positiva. E é muito interessante que comemorar algo, às vezes, coisas pequenas passam à nossa frente, a gente não valoriza e a gente perde essa oportunidade e não deveria, né? E a Kellyanne, ela fala o seguinte: uma rotina de exercício físico ajuda muito a lidar com as questões de ansiedade. Além disso, é importante que se tenha válvula de escape, e isso se faz com atividades prazerosas e divertidas. Gente, no momento de pandemia, no momento onde os salários caíram de muita gente, no momento onde o desemprego está aí, isto é possível, o que a Kellyanne está falando? Eu vou antecipar, dizer para vocês, mesmo na pandemia, o que tem surgido de oportunidades maravilhosas, para mim, tem sido uma coisa fenomenal. Então, às vezes, eu até fico assim, gente, será que eu estou com problema? Porque eu não estou nessa vibe de todo mundo, eu acho que eu estou com algum problema. Vocês poderiam me dizer, gente, aproveitando, me colocando no lugar de todo mundo, estou com problema, é isso mesmo, porque está todo mundo falando que está tudo ruim, que está tudo, e eu estou vendo tanta coisa maravilhosa, inclusive está aqui agora, falando para tanta gente, e com tanta gente especial. Para mim, claro que tem alguns problemas, né? Eu queria estar no barzinho, eu queria estar no shopping, mas isso, para mim, ficou ao segundo plano. Então, vocês poderiam, por favor, comentar, né, isso que a Kelly fala, e essa questão de pandemia, e eu não preciso, eu não estou nessa vibe. Vocês poderiam fazer algum comentário sobre essa colocação da Kellyanne? Lélia, posso, aproveitando aqui o gancho do exercício físico, quando a gente pensa nessas questões de depressão, ansiedade, a gente sabe que elas têm muita relação com a condição de estresse do nosso organismo, né? O estresse, ele é uma coisa que, quando é pontual, ele é bom, é uma resposta boa do nosso corpo, é uma resposta que o corpo ativa instintivamente quando a gente está frente a uma ameaça, quando a gente está frente a um grande desafio, e com isso a liberação de uma série de hormônios, cortisol, adrenalina, o coração acelera, a frequência respiratória, a respiração fica mais curta e ofegante, os nossos músculos ficam tensos, a mente fica muito alerta, tudo isso para a gente lidar com aquela ameaça. Então, quando é uma situação pontual, é muito boa. Por exemplo, nós todas aqui para falar com o público e responder as perguntas, a gente está com essa resposta ativada, porque a gente precisa estar alerta, a gente precisa estar atento, né? Mas quando essa resposta começa a ficar por um tempo muito prolongado no nosso corpo, ela começa a trazer prejuízos. Então, aqueles aumentos de alguns hormônios que eram pontuais começam a ser prejudiciais, a gente tem uma tendência à dificuldade de dormir, porque a mente está muito acelerada, a gente tem uma tendência à dificuldade de relaxar, de se sentir seguro, de se sentir tranquilo.
A tensão muscular, que era para a gente lidar com aquela ameaça, começa a se tornar uma dor crônica. Então, o estresse crônico, ele está muito relacionado com as questões de ansiedade, depressão, doenças cardiovasculares, porque essa resposta faz o corpo ficar muito inflamado, né? Então, durante a pandemia, o que aconteceu com muitas pessoas é que a gente já vinha numa condição de estresse crônico por questões relacionadas ao trabalho, ao nosso ritmo de vida, questões financeiras, e essas questões foram muito exacerbadas aí durante a pandemia. A gente se sentiu mais ameaçado, muitas pessoas ameaçadas na questão de manter o emprego, da segurança com a saúde, né? E quando a gente pensa no manejo desse estresse crônico, a gente vai pensar em 3 pilares principais para lidar com essa questão. Um primeiro pilar que a gente reconhecer o estresse, então a gente perceber como que ele se apresenta para cada um de nós. Para algumas pessoas são mais questões emocionais, para outras pessoas são mais questões físicas, para algumas pessoas a imunidade cai, a gente começa a ter infecção de repetição, né? Então, muitos resfriados, nas mulheres, eventualmente, candidíase de repetição. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer como que isso se apresenta para a gente. A segunda coisa é a gente ter estratégias de adaptação. Estratégias da gente tornar o nosso corpo fisicamente mais forte para lidar com o estresse. E aqui entra a rotina de exercício físico, uma alimentação de boa qualidade, uma higiene do sono para que o sono realmente faça com que a gente se recupere. Ainda na questão das respostas de adaptação, a gente tem também a psicoterapia, a gente trazer a nossa rede de apoio, né? Entender quem que é a nossa rede de apoio e convidar essa rede de apoio para estar ali com a gente naquele momento. E o terceiro pilar é a gente promover a resposta contrária à resposta de estresse, que é essa chamada resposta de relaxamento. E isso a gente pode fazer através dessas atividades prazerosas, dos nossos hobbies, atividades manuais, também através de práticas mais estruturadas, como a meditação, yoga, tai chi chuan. Então, é importante a gente ter em mente que é possível a gente adaptar todos esses pilares para o nosso dia a dia, mesmo dentro de uma pandemia. É possível se exercitar dentro de casa, é possível, pelo fato até da gente estar podendo ir pouco para a rua, a gente retomar velhos hobbies, velhos hábitos de lazer que a gente tinha e por um tempo ficamos sem tempo, né? E a gente tem tido também muita coisa disponível online para que a gente possa aproveitar. Então, mesmo durante o período da pandemia, tem como a gente continuar se cuidando, a gente continuar atento para esses fatores que fazem com que a gente mantenha o nosso corpo, as nossas emoções e a nossa mente mais resilientes, aí, mais capazes de se recuperar de momentos agudos de estresse. Muito obrigada, doutora Regina. A Edilene, ela complementa aqui, falando, dando boa tarde, que ela sempre está com a gente. Deixa eu só voltar aqui a Edilene. Ela fala que a higiene do sono é tudo. Quem dorme bem, produz bem. Eu acredito. Só que, não sei, né? Vou deixar aqui no ar, mas eu vou passar para a próxima. Aqui tem gente que se satisfaz com 4, 6 horas, mas ela não falou em horas. Ela fala dormir bem, né? Isso, 4 horas dormiu bem, tá perfeito. Eu também acredito em você, viu, Edilene? A próxima pergunta que eu vou colocar aqui no ar também tem a ver com a pergunta que fizemos essa semana. A gente perguntou o seguinte: o que gostaria de perguntar a um psiquiatra ou um psicólogo? Existiram algumas perguntas. A primeira dela foi a cura para a ansiedade. E aí eu vou casar com a descrição da Patrícia Garcia, que diz o seguinte: boa tarde, excelente palestrantes. Minha pergunta: eu já estava há 2 anos sem medicação para crises de ansiedade. E em abril, em meio à pandemia, e por causa da crise, as crises voltaram. Estou bem assistida, ou seja, ela está bem acompanhada. Mas aí eu quero aproveitar essa colocação da Patrícia e perguntar para vocês, cada um de vocês que puder me responder, a doutora Carmita, a Andréia, a cura para a ansiedade, ou ansiedade é cristal rachado, teve, nunca mais tem cura, é para tolerar isso. Como é isso? Bom, vamos lá, Andréinha. Existe... Andréia, quer começar? Sim, posso começar. Não, existe sim cura para ansiedade, né? A gente vê que com a medicação e com a psicoterapia as pessoas ficam muito bem.
né? Claro, cada caso é um caso, né? Também eu acho que existe aí uma gradação nos quadros, né? Mas aproveitando um pouco, juntando com um pouco do que você estava falando, né, Lélia, cada pessoa vai viver esse momento da pandemia de acordo um pouco com o seu histórico, com o seu repertório, né? Uns vão ter condições de levar melhor, como você falou, que para você está sendo um momento rico, criativo, né? E eu acho que se as pessoas puderem realmente usar isso, se pensar, como eu falei, né, e pensar que pode ter coisas muito interessantes para surgirem, mas outras pessoas às vezes não conseguem, né? Estão muito incapacitadas e não conseguem. Mas sim, existe cura, as pessoas ficam muito bem com a medicação adequada e com o acompanhamento psicoterápico. Elas podem voltar a ter uma vida normal. Muito obrigada, André. Agora eu gostaria, doutora Carmita, que você falasse a senhora falasse para a gente a cura para a ansiedade. Então, a ansiedade, quando é uma ansiedade pertinente ao que está acontecendo, ela é importante, né? Ela não dá para viver sem ela. Nós estaríamos muito vulneráveis, não saberíamos nos defender dos riscos, e então é importante que a gente tenha um grau de ansiedade para poder nos proteger diante dos vários perigos, sejam eles maiores ou menores. Quando é que ela se torna uma doença? A partir do momento que ela não corresponde ao momento que se está vivendo. Então, não há um estímulo tão forte acontecendo e a pessoa está completamente estimulada, altamente demandante de defesa, quando, na verdade, a situação não é essa. Então, ela tem uma reação anômala frente ao que está acontecendo ao redor. Como é que a gente faz para retornar isso a uma situação desejável? Ela vai passar, dependendo da gravidade, por uma psicoterapia que vai orientá-la no sentido de adequar a sua reação ao que está acontecendo e, por vezes, né, se for uma ansiedade leve, até moderada, não vai haver necessidade de medicação. Ela terá essa terapia, mais a meditação, mais bons hábitos de vida, mais todas as condições que ela puder colocar ao seu dispor para não estar jogando na circulação tanto cortisol e tanta catecolamina, né? Ela vai usufruir disso sem medicar. Porém, quando chega num nível mais sério, ela já não consegue mais. Ela esgotou, ela chegou num ponto que ela precisa de uma medicação que baixe esses elementos e faça com que ela consiga viver um pouco em menor nível de estimulação para poder aprender a reagir e poder, então, aproveitar a terapia, o relaxamento, a meditação, que fora essa condição dada pela medicação, ela não conseguiria. Então, onde é que as pessoas falham? E daí dizem que não existe cura. É na disciplina. Faz um tempo o tratamento e depois, já estou bem, abandona, não leva até o fim, não aprende a desenvolver defesas, não aprende a mudar o seu perfil, né, que levou a esse quadro de ansiedade. Então, as situações de vida fazem com que, de novo, a ansiedade volte, porque o tratamento não foi finalizado. Então, isso que acaba levando todo mundo a dizer que, não tem cura, para que eu vou começar a tratar se no final não vai resolver? Depende de disciplina, depende de fato, fazer. Assim como quem tem diabetes. Se não fizer dieta, se não tomar medicação adequadamente, se não fizer exercícios, não vai resolver, né? Vai ficar com os níveis altos de açúcar no sangue e vai queixar que não tem cura para diabetes. Tem controle. Então só tem controle para ansiedade? É um pouco diferente. Se você não chegou a lesar fisicamente, né? Você não chegou a produzir uma lesão no aparelho neurológico, você consegue retornar. Agora, se já a ansiedade foi de tal ordem, foi crônica e não tratada, então você vai ficar com o controle, porque você esgotou as suas possibilidades de regredir de forma total e íntegra e ter a sua vida, né, de agora em diante
dentro de um outro perfil não de ansiedade. Muito obrigada, doutora Carmita. Agora eu vou passar para a doutora Regina uma colocação da colega Nelma, que diz o seguinte: minha médica de família recomendou para que eu tivesse uma prática regular de yoga, meditação e mindfulness, que é a atenção plena, né? Tenha me ajudado e muito no controle da ansiedade e insônia. Vocês recomendam essas práticas aí? Eu gostaria, doutora Regina, que você fizesse comentário, inclusive baseado na sua chamada dessa semana, que você falou de meditação, e para mim foi uma surpresa, que eu achava que meditação é como água, só fazia bem. Poderia comentar? Claro, claro. Nelma, eu acho que a sua médica de família fez uma excelente recomendação. A gente tem visto cada vez mais a ciência estudando essas práticas milenares, né? E quais são os benefícios que essas práticas têm para a nossa saúde. E, de fato, a gente sabe que tanto a yoga, quanto a meditação, quanto o mindfulness, eles nos ajudam no controle da ansiedade, no controle de sintomas depressivos, no controle também do estado inflamatório muito exacerbado do nosso organismo, porque eles atuam na expressão de um gene chamado NF-kappa-beta, que é um gene que está relacionado com uma série de processos inflamatórios do nosso corpo. Mas essas práticas, elas são sempre utilizadas como um complemento ao tratamento, né? Então, como a doutora Carmita falou, muitas vezes a gente precisa de um suporte medicamentoso para que a gente consiga, com o tempo, perceber o benefício dessas práticas e, eventualmente, retirar a medicação e ficar só com as práticas. Mas a gente sempre vai fazer esse uso combinado das práticas com o tratamento médico convencional, com a atividade física, né? Então, não é uma prática isoladamente, sem a mudança de hábito de vida, que vai resolver o problema. Mas, de fato, essas práticas têm uma série de benefícios. Entretanto, elas também, eventualmente, podem ter algum efeito colateral, né? Então, para as pessoas que têm um quadro de transtorno de ansiedade generalizada ou para transtorno obsessivo-compulsivo, inicialmente, a meditação ela pode piorar os sintomas de ansiedade, os sintomas de compulsão, porque ela atua numa parte do cérebro que é uma parte que está envolvida com essas patologias. E também, pacientes que têm uma depressão grave, que já se tornaram disfuncionais por conta da depressão, eles podem ter ideação suicida com a prática da meditação. Então, nesses casos, a prática ela precisa ser muito bem orientada, precisa ser acompanhada por um profissional experiente, e a gente vai fazer isso sempre em parceria com o psiquiatra, o psicólogo e o instrutor de meditação, de yoga, né? Então, são práticas que podem ser utilizadas, que a longo prazo têm uma excelente resposta. Precisam de disciplina também, né? A gente precisa de rotina e precisa de tempo para que elas façam efeito, mas a gente sempre vai fazer esse uso em conjunto para que a prática e, eventualmente, a terapia farmacológica, a psicoterapia, uma funcione em sinergia com a outra e elas juntas tragam uma melhora para esses quadros clínicos. Olá, a Nelma está falando que a indicação foi depois de 1 ano de medicação. Então, é isso mesmo. Em geral, para quadros muito exacerbados, primeiro a gente entra com tratamento farmacológico e depois a gente entra com as práticas. Para quadros leves, moderados, a gente pode iniciar a prática mais imediatamente, mas sempre com esse acompanhamento conjunto. Muito obrigada. Eu tenho mais uma pergunta baseada no que você acabou de falar, doutora Regina, mas aí eu vou querer rodar tanto com a Andréia como com a doutora Carmita. Você falou do toque, é isso? Eu queria saber se nesse momento de pandemia, a pandemia está fazendo com que as pessoas tenham toque, é isso? Tem relação direta? Porque a gente está tendo que ter uns hábitos que habitualmente a gente não tinha, né? E hoje a gente precisa. Então, é isso que está levando a gente a ter o toque? Ou o que é o toque? Vocês poderiam, por favor, falar sobre isso? Quem quer começar? Andreinha, a doutora Carmita, depois eu volto para você, doutora Regina, porque tem perguntas aqui de acupuntura, que aí eu vou voltar para você para falar o que a Regina está pedindo, né? A acupuntura consegue benefício na ansiedade e depressão? Então, daqui a pouco eu volto. Mas agora eu queria que a doutora Carmita, a Andréia, falasse o toque
é uma doença da pandemia? É isso aí? Tem tudo a ver ou não tem nada a ver? Só um minutinho para ligar o microfone da doutora Carmita, agora. TOC, né? Como o próprio nome já diz, é transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, ele é composto, para algumas pessoas, tanto de ideias que ficam prevalentes na cabeça, a pessoa não para de pensar naquilo, não para de pensar, fica refém dessas ideias, e também tem um aspecto de compulsão que é rituais, é ação. Então, algumas pessoas têm compulsão e têm obsessão. Algumas têm só obsessão e algumas têm só compulsão. Esse é um quadro que acontece normalmente, independentemente da pandemia, numa proporção de 1, 2, até 3% da população. Na pandemia, o que acaba acontecendo é que se exacerbou esse ritual de limpeza para quem já tinha essa predisposição, acabou ficando mais refém ainda, está mais angustiado com essa situação, porque se sente muito vulnerável, né? Já era assim quando não tinha um inimigo, né, oculto que estava ali para acabar com a tranquilidade dele. Agora que esse inimigo está aí, muito mais exacerbado o quadro acaba acontecendo. Eu queria chamar a atenção também, Lélia, para um outro problema que vem acontecendo com a pandemia, que é a compulsão por vídeos, a compulsão por internet, a compulsão que não é exatamente por se higienizar, mas para uso de determinados recursos que acabam virando a vida da pessoa de ponta cabeça. Ela fica o tempo todo refém de estar assistindo, por exemplo, vídeos eróticos. Quem já tem uma predisposição para esse sexo compulsivo na pandemia teve muito mais oportunidade. Quem também é muito ligado à internet acabou ficando mais ainda, porque não tem outra condição de lazer, então passa horas e horas ali, deixando de comer, de dormir, de passear, de dar uma volta em torno do seu prédio, da sua casa, fica refém dessas condições. Bom, não é todo mundo que apresenta esse tipo de sintomatologia, né? Como bem colocou a Regina, existe a ansiedade generalizada. Vamos assim, falando em ansiedade, nós vamos ter vários tipos. A ansiedade generalizada é aquela sensação de desconforto, de inquietação genérica, mas tem pessoas que têm fobia, tem pessoas que têm dificuldade de sair à rua, então não é fobia de alguma coisa, mas é fobia de ambientes abertos. Tem pessoas que têm fobia de ambiente fechado, essas estão sofrendo muito com ter que ficar o tempo todo confinadas. E tem também essa questão ligada ao transtorno obsessivo-compulsivo, que foi considerado durante muito tempo um tipo de ansiedade, mas que agora os especialistas estão destacando como um quadro independente, tal o seu vigor e tal a prevalência que vem sendo observada muito mais na sociedade, que hoje, né, leva os indivíduos a terem esses quadros deflagrados com muito mais frequência pelo estilo de vida que nós estamos tendo, né? Então, para começar a isso, mas eu vou deixar agora para a Andréa continuar essa conversa. Muito obrigada, doutora Carmita. Então, Andréa, conta para a gente, é culpa da pandemia que a gente está tendo toque? Então, concordo também com a doutora Carmita, né, que pode ser que aumentou, sim, para algumas pessoas nesse momento. Bom, a visão da psicanálise, né, o TOC, ele é a neurose obsessiva compulsiva, né, e, assim, existe uma certa característica nessas pessoas, né, que hoje é conhecido como TOC, mas de precisar controlar muito a vida, né, um rigor, uma rigidez excessiva e uma necessidade de controlar tudo. A gente não controla tudo, a gente controla uma parte da vida. Tem uma parte da vida que ela é meio incontrolável, mas tem pessoas que ficam absolutamente paralisadas, né, diante disso, assim, não conseguem, e aí acabam desenvolvendo essas obsessões, os pensamentos obsessivos que eles invadem, né, a cabeça,
E como forma de resposta para aliviar um pouco, a compulsão vem como um ritual. Bom, então aquela coisa, se eu bater 3 vezes na madeira, minha mãe não vai pegar Covid, por exemplo, né? Esse tipo de coisa que acaba acontecendo. Só que isso a pessoa fica muito presa, né? É muito difícil ficar compensando o tempo inteiro. Então é difícil realmente. Eu acho que quem já tinha, como a doutora Carmita falou, quem não fez um trabalho completo, quem não fez um tratamento completo, pode ser que nesse momento, diante dessa frustração, desse isolamento, piorou. E paralelo a isso, a questão das compulsões também, como é que a gente percebe, né? Aí, talvez compulsões mais graves, como essas que a doutora Carmita falou também, né? Existe, às vezes, diante da frustração que trouxe o dinheiro mais curto, a impossibilidade de visitar os amigos, diante dessas frustrações, algumas pessoas acabam respondendo de uma forma também querendo compensar. Então, assim, já que eu não posso ver os amigos, ou já que eu estou frustrado, eu vou comer. Já que eu estou frustrado, eu vou brigar com o meu marido. Já que eu estou frustrado, eu vou jogar. Quer dizer, ou vou comprar, ou vou... E só que são compensações, como a gente fala na análise, mórbidas, né? Porque elas trazem um prejuízo na sequência. A pessoa compra, depois tem uma dívida enorme. Ou então briga e depois não sabe o que fazer com o ambiente ruim. Ou então, né, joga e também, enfim, são compensações que elas, na verdade, não compensam nada. Né? Elas trazem mais um problema, além da frustração e da angústia. Então, assim, como lidar com as frustrações sem precisar recorrer a esse tipo, né, de compensação? Eu acho que essa que é a questão, né? Muito obrigada, Andréa. E antes de passar para a Regina para falar sobre a acupuntura, eu volto para você, Andréa, e digo, você sozinha, como psicóloga, dá conta de resolver essas questões relacionadas ao emocional, ao psicológico? Você, profissional psicólogo, você consegue atuar sozinha, sem a ajuda de outro profissional? No caso, a Carmita, que representa aqui a psiquiatria, habitualmente? Não, de forma alguma. Assim, quando eu percebo que o paciente precisa de uma medicação, eu sou super a favor, eu sou zero contra a medicação. Eu acho que às vezes ela é muito necessária, até para que o paciente possa aproveitar a terapia. E não tenho nenhum problema. Eu acho que a gente precisa, sim, às vezes, trabalhar muito, na maioria das vezes, em parceria. Não tem como trabalhar sozinho. Muito obrigada. Eu vou colocar aqui de volta a pergunta da Regina. A acupuntura consegue benefícios na ansiedade e depressão? E aí eu já emendo essa pergunta de Regina, você já falou da meditação, eu queria que você, doutora Regina, falasse também se tem alguma coisa, né? Você falou várias coisas, né? Mas nesse momento agora de tensão, dá uma dica, inclusive assim, e aí é para todas três, né? Tem um semáforo que diz assim, sinal laranja, atenção, está chegando, ansiedade, depressão, tem um sinal vermelho, depois eu vou passar para vocês. Primeiro eu queria que a doutora Regina falasse sobre a acupuntura, se ela consegue benefícios na ansiedade e depressão. Ô, Lélia, essa pergunta é muito legal, por duas coisas. Primeiro, a acupuntura ela tem benefício em uma série de condições. Então, em quadros de dores crônicas, em quadros de insônia, nos fogachos relacionados à menopausa, a náusea relacionada à quimioterapia. A gente sabe que a acupuntura tem efeitos muito bons e a acupuntura pode beneficiar, sim, na ansiedade. Então, por que a acupuntura traz benefícios em áreas que parecem tão distintas, né, do nosso corpo? Porque a acupuntura mexe com o corpo como um todo, então ela vai promover um equilíbrio do corpo, segundo a medicina tradicional chinesa, vai equilibrar as energias ali que estão bloqueadas ou descompensadas. Agora, uma outra coisa que é muito importante é que, assim, a gente não pode usar a acupuntura, de novo, isoladamente, a gente não pode trocar o remédio pela acupuntura, né? Porque senão a gente não está indo na causa daquilo que está causando ansiedade, a depressão, e a gente, daqui a pouco, a gente usa isso como um sintomático, né? Como quando a gente tem febre, a gente toma dipirona,
mas se você não descobre a causa da febre, você não consegue tratar. Então, a acupuntura é interessante como um apoio, mas, de novo, isso faz parte de uma abordagem que é muito maior, que é uma abordagem da gente investigar o que está levando a esse quadro de ansiedade, depressão, e essa abordagem que trabalha em diferentes aspectos para que a gente consiga restabelecer o equilíbrio do organismo e para que a gente consiga mudar hábitos e ter uma vida que vá de acordo com um caminho mais saudável, né? Eu uso uma frase muito lá no meu podcast, no Desestresse, que é: saúde é algo que a gente cultiva todos os dias. Então, não é um dia da semana que a gente cuida da saúde, não é um momento do dia, né? Mas é a gente, o dia todo, a gente está atento. Como que a gente está se alimentando, como que a gente está movimentando o corpo, como que estão nossas emoções, os nossos limites, né? E a acupuntura, Ana Paula, ela pode ter efeito tanto sendo feito com agulha, como com laser, como com cristal, né? Com todos os tipos de estímulo dos acupontos, a gente tem bons resultados. Isso vai depender muito, por exemplo, de contraindicações. Então, pessoas que têm a plaqueta muito baixa, a gente evita usar agulha, e aí a gente pode fazer acupuntura laser ou as esferas de cristal, né? Mas todo estímulo, qualquer maneira que se faça o estímulo dos acupontos, ele é um estímulo que é eficaz, que pode ser utilizado. E outra coisa que é muito legal a gente trazer, né, Lélia, nesse momento de maior tensão, de maior estresse, de maior ansiedade, é um recurso muito simples, que está disponível para a gente o dia todo e que é muito eficiente, que é a nossa respiração. Quando a gente traz a atenção para a respiração, fazendo uma respiração mais profunda, mais lenta, mais de um tanto que seja confortável, né? Não é aquele lento que a gente se sente sem ar. Então, uma respiração mais lenta, mais profunda e prestando atenção na respiração, isso é muito importante para tirar a gente dos pensamentos automáticos negativos, para tirar a gente da preocupação com o futuro ou daquela ruminação com o passado e trazer a gente para o que está acontecendo no aqui e agora. Então, uma sugestão legal de exercício para todo mundo fazer quando estiver se sentindo mais ansioso ou mais estressado é prestar atenção na respiração e contar 10 ciclos de respiração. Então, puxa, solta o ar, conta 1. Puxa, solta o ar, 2. Puxa, solta o ar, 3, até 10. E toda vez que a sua mente se distrair, volta a atenção para a respiração. Distraiu de novo, volta a atenção para a respiração. Então, esse é um recurso simples, disponível e que nos ajuda a sair um pouco dessa angústia, da ansiedade, do estresse. Nelma, o podcast tem no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Ele chama Desestresse. Muito obrigada. Eu terei outras perguntas aqui. Queria saber se a doutora Carmita ou a Andrea quer fazer colocação, porque senão eu já passo para a próxima pergunta. Alguma colocação? Você tinha falado, Lélia, a respeito do sinal amarelo, né? Que acho que é importante a gente esclarecer. Não sei se vamos para outra pergunta ou podemos falar sobre isso. Então, a gente ficar triste, ficar desanimado, ficar algo irritado ao longo dessa pandemia é normal, é natural, né? Não dá para passar todos esses meses assim numa situação de confinamento com tantas restrições e não ter momentos que, aliás, aconteceriam mesmo fora da pandemia. Esses momentos são mais frequentes? Às vezes são, porque você tem que conviver num espaço mais restrito, você se vê sem uma série de atividades que gostaria de estar fazendo, né? Gostaria de estar indo ao cinema, um teatro, um restaurante, bater papo com um monte de gente numa festa, não tem nada disso, e claro que essa frustração vai se manifestar em tristeza, que não é depressão, vai se manifestar em irritabilidade, que não significa que você está estressado, significa que você está reagindo compatível com o que está acontecendo à sua volta. Por isso, né, todas essas práticas que a doutora Regina comentou, e a doutora Andrea também, são muito importantes para que a gente vá mantendo o equilíbrio. Agora, quando é que o sinal aparece como perigoso, né? É quando você começa a perceber que, ao seu redor, você está se tornando uma pessoa inconveniente, desagradável, pesando para as outras pessoas,
seja porque está o tempo todo de mau humor, ou porque está o tempo todo sem conseguir relaxar, passando toda a sua inquietação para o ambiente, ou não está tendo uma produtividade, fica o dia inteiro dando voltas em torno de si e não consegue realizar nada, acaba o dia como quem fica se devendo, deixa para amanhã, procrastina o tempo todo. Então, tem alguns sinais que mostram que você está em falência, você não está se controlando, você perdeu a capacidade de reagir frente a um estímulo negativo. Então, aí é o sinal de que precisa, sim, buscar ajuda especializada, porque daí para diante a capacidade de resgate do seu equilíbrio está muito aquém daquilo que você poderia, e o risco é muito grande das coisas piorarem. Então, em linhas bem gerais, era por aí que a gente podia começar a conversar sobre esse tema. Muito obrigada. Andréa, você quer fazer alguma colocação sobre o semáforo? Isso fui eu que criei, tá, gente? Então, Lélia, eu acho assim que o que eu observo muito hoje é que as pessoas estão perdendo interesse pelo outro também, né? Eu acho que esse é um semáforo importante a ser considerado também, junto com as considerações da doutora Carmita. Porque eu acho que quando você começa a perder interesse pelo outro, né, assim, pelo vínculo afetivo, pelo vínculo humano, eu acho que aí começa algo muito ruim, né? Essa coisa de se isolar, eu acho que aí é um momento que precisa de ajuda. Muito obrigada, Andréa, doutora Carmita. E agora, a Júlia tem uma provocação. Júlia Iaeco, ela é uma enfermeira de controle de infecção, uma experiência super vasta. E ela diz o seguinte: eu penso que algumas pessoas exageram na questão de limpeza e desinfecção. Olha, quem está falando é a doutora, realmente, doutora, porque o doutorado dela foi sobre o gel alcoólico, quando ninguém falava sobre isso no país. Ela fez o doutorado sobre gel alcoólico, né, sobre solução alcoólica, sem considerar os modos de transmissão do SARS-CoV-2. Já lidaram com algo a respeito sobre isso? Vocês têm algo que vocês gostariam de comentar? Porque, assim, ela, como alguém que conhece muito bem o modo de transmissão, ela é consultora da Organização Mundial de Saúde, ela já está dizendo aqui que ela sente que é um exagero. Então, ela quer saber se vocês já lidaram com algo a respeito. Quem poderia fazer o comentário à questão da Júlia? A gente comentou um pouquinho, né, Lélia, que existem pessoas que têm uma predisposição já a um excesso de limpeza, e essas pessoas, às vezes, têm até mitos de que se fizer de um jeito ou de outro, que não tem nenhuma procedência, elas estarão mais protegidas, né? Mas o que a gente precisa lembrar é que essa pandemia trouxe à tona a falta de higiene mesmo natural das pessoas, né? Nós tivemos que explicar o beabá para muita gente que não lavava a mão, que não se cuidava, que agora acha também que é melhor passar o gel do que passar água e sabão, né? A água e sabão resolvem muito bem a questão de você se proteger, mas como as pessoas não têm esse hábito de lavarem as mãos algumas vezes ao dia, acabou-se utilizando esse subterfúgio de álcool gel, e está todo mundo usando o álcool gel, e quem já tem medo, né, de se infectar, uma coisa que também agora a gente pode falar sobre transtorno obsessivo compulsivo é a dúvida. O indivíduo está o tempo todo em dúvida, ele se limpa e ele precisa, será que eu acho que eu não estou totalmente higienizado? Vai lá e faz de novo. Acabou de fazer, vai lá e faz outra vez. Então, é a dúvida perene que leva essas pessoas a ficarem o tempo todo se higienizando e ampliando esses rituais de higienização até um nível que fica insuportável mesmo viver para ele e para quem tem ao redor. Então, eu concordo com a doutora Júlia que, de fato, há pessoas que a gente precisa até orientar, no sentido de que elas vão acabar desgastando a pele, desgastando as mucosas, elas vão adoecer por conta dessa neurose de limpeza, e que, né, por outro lado, quem sabe a pandemia deixe de bom
né? É esse ensinamento de que higienizar-se é algo que previne as doenças infecciosas e que talvez a gente possa, daqui para frente, passar isso para as crianças, para os adultos, e que isso fique como uma herança positiva da pandemia. Muito obrigada, doutora Carmita. André, você gostaria de fazer alguma colocação nesse sentido? Que eu já tenho mais uma pergunta aqui. Eu fiquei pensando no uso do álcool gel como o lado compulsivo do toque, né? A pessoa precisa ficar se higienizando várias vezes para garantir que ela não vai pegar o vírus. De novo, né? A questão do controle excessivo. A gente sabe que tem pessoas que, mesmo com todos os cuidados, acabaram pegando de alguma forma, né? Então, acho que assim, tem uma coisa que vai além, né, do cuidado, que eu acho que aí é essa coisa desmedida, né? Assim, a pessoa está fazendo algo que já nem sabe mais se vai trazer algum benefício de fato à saúde, mas é para ela ter uma tentativa de se certificar de que com aquilo ela vai estar segura, né? Mas de fato pode ser que não. Muito obrigada. E a Júlia, ela confirma aqui que higiene pessoal e das mãos não fazem mal a ninguém, né? Agora, tudo tem um ponto de equilíbrio e precisa existir, né? Gente, nós já estamos caminhando para o final. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou passar para vocês, que foi durante a semana que nós perguntamos. Alguém perguntou aqui algo para psiquiatra ou psicólogo. Depressão é só quando a pessoa não consegue fazer tarefas básicas? É possível alguém estar deprimido e fazer 1000 coisas? Ou seja, o único sinal de que alguém está deprimido é ficar na cama, aquela elétrica que fica aqui só de olhar dá agonia. Isso pode ser ou não sinal de depressão? Pode falar, Andréa? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Às vezes as pessoas estão num estado meio eufórico, né? Até demais, muito alegres, muito efusivas, muito comunicativas, mas isso pode ser um contraponto, né? Assim, pode ser uma tentativa de não entrar em contato com o lado mais depressivo dela, né? Então, não acho que a depressão, às vezes a pessoa está muito brava, isso também pode ser uma manifestação de uma depressão, né? Não é só na cama, triste. Não, eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes, um estado mais maníaco, assim também, né? De muito excessiva alegria, ele também é preocupante. Nossa, você falou uma coisa interessante. Já vou passar, doutora Carmita. Excessiva alegria. Nossa, por favor, doutora Carmita, pode dar seguimento. Então, a Andrea está lembrando uns quadros que a gente chama de bipolaridade, né? Existem pessoas que não são exclusivamente depressivas, elas podem oscilar da depressão para a mania, que é quando o humor fica exaltado, ela fica numa alegria infinita, numa agitação improdutiva, né? Ela pode fazer muitas coisas, mas não chega nunca ao final de nada, o pensamento foge daqui para lá, a ação começa aqui, larga, vai para ali, mas o estado a sensação de bem-estar e de felicidade é tão grande que a pessoa não se considera doente. E pode, às vezes, né, intercalar esses períodos com períodos de tristeza, de choro, desânimo e de vontade de não sair da cama, improdutividade. Agora, também, quando a gente fala só em depressão, nós temos 2 tipos, uma depressão que é chamada típica e outra atípica. A depressão típica é aquela que vem acompanhada de desânimo, de psicomotricidade muito lentificada, de falta de apetite, de desinteresse geral, de realmente tudo para baixo, né? Sono excessivo, não quer sair da cama, fica lá o tempo todo. E, pelo contrário, existe uma outra depressão, que é chamada atípica, em que a pessoa fica comendo o tempo todo, ela fica em atividade improdutiva o tempo todo. Mas por que não é mania? Porque o humor está lá embaixo. Ela fica produzindo como uma defesa, tentando se libertar daquele desconforto, daquela sensação de mal-estar, mas o humor dela não é um humor eufórico, é um humor muito para baixo mesmo,
muito no polo depressivo. Então, não é exclusivo, né, para ser deprimido, estar parado, isolado, chorando num canto. Pode sim estar deprimido e estar a 1000 por hora, mas por dentro uma sensação de desconforto, de tristeza, de mal-estar e de desinteresse real por tudo, embora esteja ligado e fazendo, mas faz com a maior falta de interesse e com a maior dificuldade para se manter ali fazendo. Muito obrigada, doutora Carmita. André, você quer fazer alguma colocação ou você já quer que eu passe para a próxima pergunta? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que está bem explicado, né? Ouvi aqui o Paulo falando que nem toda tristeza é depressão. Sim, acho que a gente falou um pouquinho disso, concordo. Né? Assim, tem um tanto de tristeza que hoje já é visto como algo, como uma deformidade, como um defeito, né? Assim, é muito comum também hoje essa coisa uma coisa meio da performance, né? As pessoas têm que estar sempre com uma performance muito elevada, muito participantes, muito alegres, e qualquer coisa é visto como, você é chata, você... E isso... né, as pessoas não podem nem sentir, mas concordo, nem toda tristeza é depressão. Eu acho que ela até está ficando mais quadro de depressão, porque as pessoas não podem sentir a tristeza. Muito obrigada, Andréia. Nós já estamos chegando quase ao final e eu vou trazer mais uma pergunta que apareceu durante a nossa semana de preparo para essa live. Por que eu sofro em querer agradar a todos e me frustro quando não acontece? Nossa, que interessante. Não sei se isso já foi visto, estudado. Você pode responder, André? E depois, por favor, doutora Carmita, Regina, por favor. Esse foi até um tema que eu abordei no meu livro, né? O caso clínico que eu trouxe era de um paciente com uma leucemia muito grave, né? Excessivamente feliz e uma necessidade de ser muito popular e amado, né? E com o passar do tempo a gente vai vendo que na verdade isso era como se fosse uma máscara que ele usava para ser muito amado, né? Essa necessidade de ser muito amado, na verdade, escondia uma falta de amor. Né? Então, eu acho assim, é difícil. No caso do livro, era um caso extremamente grave, tanto da patologia, tanto da leucemia, como o quadro psicopatológico do paciente era grave, né? E acabou aparecendo quando ele já estava muito doente. Mas, enfim, o que eu acho é que, assim, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né? Ninguém é unanimidade. Vão ter pessoas que a gente gosta e que gostam da gente e pessoas que não gostam da gente. Isso não é um problema, né? Mas eu acho que hoje existe muito essa cobrança, né? Acho que as redes sociais têm esse lado nocivo, né? De que as pessoas, quanto mais likes, mais elas são especiais. E, assim, com isso, as pessoas acabam não valorizando um grupo de pessoas que às vezes as valoriza, ou seja, fica muito focado no que não tem, né? Então, assim, eu tenho 100 pessoas, mas 20 que realmente gostam de mim, eu não valorizo se eu não for amado pelas 100 pessoas. As pessoas acabam não valorizando aquelas pessoas que já as consideram, porque querem agradar a todos. E isso é um problema muito atual, eu vejo muito no meu consultório, essa necessidade de ser muito perfeito, muito amado, e isso está deixando as pessoas bem mal. Muito obrigada, Andréa. Eu vou... claro que a doutora Carmita também pode fazer consideração, mas eu estou colocando aqui um questionamento da Wanda Maria, que fala o seguinte: por favor, comentem a relação entre a pandemia e o alcoolismo. Eu estou entendendo ao que já foi falado aqui, que a pandemia, que aí muitas vezes a gente está botando a responsabilidade no colo todo da pandemia, talvez não é a pandemia. Doutora Carmita, por favor, poderia responder sobre essa questão da Wanda Maria, que traz pandemia e alcoolismo? Pois não. Wanda, realmente, né, quem já tem uma predisposição a beber, agora, né, ficando em casa, desocupado,
e ainda com uma série de inseguranças quanto a trabalho, condição econômica e também a falta de possibilidade de outro tipo de lazer, muitas pessoas que não tinham desenvolvido o alcoolismo, estavam ali no equilíbrio instável, acabaram tendo o seu alcoolismo desenvolvido. Mas quem já bebia, a gente já sabe, pelo que já vem sendo publicado, passou a beber mais. Sem dúvida, existe uma relação, assim, entre pandemia e alcoolismo, mas não que crie um alcoolismo, propicia que ele seja desenvolvido. Não que crie a violência doméstica, a violência sexual, mas propicia que ela venha à tona. Ela não era possível quando, por exemplo, os casais não estavam vivendo o tempo todo confinados. Agora, confinados, um fator agravante leva ao aparecimento de quadros que não existiriam. Alcoolismo, violência doméstica, e também a essa questão que muito bem foi comentada pela Andréa, a autoestima, quando você não tem, e você passa a viver num ambiente mais fechado, né? Você não tem a possibilidade dos outros também te darem feedbacks positivos, a depressão pode acabar se deflagrando, porque você está lá sozinho e você vivia, né, necessitando do estímulo externo para poder se equilibrar. Não tendo isso, porque está isolado, porque está num ambiente que não te dá o suporte social, também aquela depressão que estava ali no controle, né, para aparecer, acabou aparecendo. Então, concluindo minha linha de raciocínio, a pandemia não causa, ela agrava, ela favorece, ela pode desencadear quadros que já existem e que estavam, de alguma forma, no equilíbrio instável, assim como os casamentos que se desfizeram ao longo da pandemia. Não quer dizer que eram casamentos maravilhosos, que, de repente, a pandemia acabou com eles. Eles estavam se equilibrando mal e mal, quando você não olha e vai tocando, né, para a vida fora com a barriga. Né? De repente, agora um tem que olhar para a cara do outro, então, frente a frente, tem que discutir as questões, e aí é quando nós assistimos a divórcios aumentando numa proporção avassaladora em todo o mundo. Aliás, o que eu nem considero uma coisa de todo negativa, pelo menos as pessoas tiveram que avaliar os seus relacionamentos, muitos conseguiram conciliar e passaram a viver casamentos muito melhores, mas aqueles que estavam se enganando não tiveram tanta oportunidade de continuar se enganando assim. Muito obrigada, doutora Carmita. Essa explicação eu já vou passar para a Andréa, mas eu vou dizer para vocês, é verdade. Eu sou casada há mais de 20 anos, nunca sei de qual meu marido é quem sabe. Olha, está me corrigindo, 26. E vou dizer o seguinte, de março até agora, eu conheci um cara que eu não conhecia direito, não. E tive hora que assim, ai. Mas o maravilhoso, que eu diria que agora que eu estou considerando o final de pandemia, ou um ajuste melhor, até que é legal ficar com esse cara. Se não fosse ele, eu nem conseguiria estar aqui com vocês hoje, né? E aí eu descobri também outras funcionalidades, outras ações desse cara que eu não sabia, mas teve um momento que ficou perigoso. E eu comecei a escutar, tá separando, eu digo, será que eu sou a próxima? Para mim, eu continuo dizendo, eu descobri um monte de coisas que precisavam ser alinhadas, e também descobri um monte de coisas que me ajudaram e reforçaram mais ainda. Então, dessa pandemia, eu acho que não vai ser, não. Acho que vamos continuar firme e forte. Andréa, você quer comentar alguma coisa sobre a pandemia e o alcoolismo que a Wanda colocou? Então, eu acho que isso vai um pouco naquilo que eu falei das compensações mórbidas, né? Acho que algumas pessoas têm muita dificuldade de se sentirem frustrados, né? E eles, para dar uma viravolta nisso, né? Eles às vezes acabam acessando esse tipo de coisa, né? O álcool, a pessoa quando bebe, às vezes ela se sente empoderada, né? Ela se sente com poder. E, só que é isso, vai brigar, vai ter um problema, vai causar um tumulto, vai prejudicar a parceira, a família como um todo, né? E a pessoa não percebe isso. Então, eu acho que entra nessa coisa de que não compensa nada, só traz mais um prejuízo.
eu acho que existe também essa coisa hoje em dia a gente tem, assim, né, uma sociedade mais narcisista, como a gente fala, né, onde a gente só ama muito o que é igual a gente. Então, acho que os casamentos foram acontecendo, foram sobrevivendo, porque não tem muito contato. Mas assim, não, as pessoas sempre vão ser diferentes da gente, né? Não vai ser igualzinho. Mas acho que hoje existe uma dificuldade de entender que o outro vai nos frustrar, que o outro não vai ser sempre prazeroso conviver, tem problemas, mas uma grande dificuldade de lidar com isso. Muito obrigada, Andréa. Então, como eu disse, nós já estamos chegando ao final. Eu gostaria que a doutora Regina fizesse suas considerações finais. Depois eu volto para a Andréa e depois a doutora Carmita. Eu gostaria que vocês falassem para a gente o que vocês quiserem. Eu só sugiro assim, dê uma dica para que a gente passe esse momento que não está sendo difícil, fácil para ninguém, na verdade. Como é que a gente pode fazer para pegar tudo isso que vocês já falaram, mas alguma coisa que a gente não, já vou sair daqui fazendo, porque é possível a gente ter uma vida melhor, apesar da pandemia. Por favor, doutora Regina. Lélia, bom, primeiro queria te agradecer o convite para estar aqui com a doutora Carmita, com a Andréa. Acho que esse momento nos trouxe esse contato mais íntimo com a gente mesmo, né? Que para algumas pessoas foi frutífero, para outras pessoas foi mais desafiador, mas a importância da gente ter esse olhar para a gente, da gente conhecer quais são as nossas necessidades, atender a essas nossas necessidades, estabelecer os nossos limites. E dentro do meu trabalho, eu costumo dizer que a medicina integrativa ela é muito baseada no autocuidado, né? As atitudes que a gente faz para se cuidar. E o que a gente precisa para ter autocuidado, na verdade, é fazer as coisas com a intenção de se cuidar e prestando atenção no que a gente faz. Então, esses itens intenção e atenção são fundamentais em tudo que a gente faz. Pode ser uma medida muito simples, como tomar um banho, tomar um chá, estar com as pessoas que a gente ama, mas desde que seja feito com intenção e atenção, se torna uma medida de autocuidado. Eu acho que isso a gente pode fazer estando dentro de casa, estando fora de casa, em qualquer contexto. Então, esse é meu recado para hoje. Muito obrigada, doutora Regina. E aproveitando que a Nelma está dizendo, André, obrigada por seu esclarecimento. Entender e aceitar as diferenças é um grande desafio. Então, aproveitando essa finalização da Nelma, eu queria, André, que você fizesse as suas considerações finais para a nossa tarde de sábado. Microfone de Andréia. É um grande desafio, sim, né? Concordo, mas a gente precisa dos vínculos humanos para viver. A gente não vive isolado, né? A gente precisa das relações humanas. Então, eu acho que, aproveitando, né? Acho que a mensagem que eu deixo é essa: pensar às vezes dói, né? Mas a gente precisa se pensar, a gente precisa pensar o que a gente está fazendo com as nossas relações. Me parece que a única forma da gente conseguir também, aos poucos, ir se acalmando, é poder pensar, né? Às vezes pensar, por isso que eu acho, às vezes pensar sozinho não é fácil. Eu vejo as pessoas chegando, às vezes, nas primeiras consultas, completamente, assim, incapacitadas até de pensar, né? Mas eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Já que a gente precisa tirar algum proveito disso, eu acho que é isso. É a oportunidade da gente se conhecer. É a oportunidade da gente se voltar para dentro, entender os nossos recursos, as nossas limitações também, porque temos limitações, né? Mas entender que é assim que a gente vai poder viver, com mais leveza. Muito obrigada, Andréia. Eu gostaria agora que a doutora Carmita fizesse as suas considerações finais, e quando nós terminarmos, nós vamos fazer um print, como sempre, da nossa tela. Por favor, doutora Carmita, suas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o seu convite. Foi muito agradável ter passado esse tempo aqui com vocês. Agradabilíssimo estar na companhia da Andréa, da Regina e sua, e do pessoal aí do outro lado. Agradeço muito essa oportunidade. E eu vou deixar, então, uma lembrança para vocês que têm filhos, que estão com eles aí em casa. A gente não falou disso. Olha, vamos fazer a prevenção, né, de problemas
mentais, de problemas emocionais no futuro dessas crianças. Essa oportunidade maravilhosa que eles estão tendo de conviver tão próximo por tanto tempo com vocês, vamos fazer disso realmente algo o melhor e mais positivo que puderem, porque vai ser uma lembrança para o resto da vida. Ter essa oportunidade de estar aí com pai e mãe tantas horas por dia, embora seja cansativo para os adultos, é para as crianças um privilégio. Então, vamos aproveitar, vamos dar a essas crianças todo o amor, toda a dedicação, toda a possibilidade de desenvolvimento que a gente puder, e, claro, muita paciência para isso. E eu só lamento que, sendo avó, né, não tenho essa oportunidade, porque grupo de risco e toda essa história aí, a gente acaba sentindo muita falta dos pequenininhos. Então, gente, aproveitem, estejam próximos e, com certeza, vão deixar para essas crianças, quando forem adultos, uma lembrança da pandemia, que não vai ser triste, não. Vai ser, pelo contrário, uma lembrança muito positiva. Um abraço grande para todo mundo aí. Muito obrigada, doutora Carmita. Agradeço a todos vocês que permaneceram com a gente até esse momento. Nós nos encontraremos na próxima semana. E, por favor, pessoal, se cuidem. Estamos flexibilizando, mas flexibilizar não quer dizer usar máscara no pescoço, não quer dizer não usar máscara, não quer dizer se arriscar. Então, por favor, tomem cuidado, cuidem de vocês, cuidem dos outros, porque nós precisamos nos manter vivos. A questão agora é nos mantermos vivos. Então, uma boa tarde para vocês. Sigam com Deus. Tchau.